Olá pessoal, boa tarde. Como prometido, estou aqui às 15 horas. Né? Gente, eu já tô. Antes do pessoal entrar, eu já começo a fazer esse vídeo porque depois ele fica gravado na linha de tempo e a pessoa vai assistir e vai ter acesso já desde o seu princípio, do seu começo, né? Então o que acontece? Eu há muito tempo já sou procurado nas redes sociais, WhatsApp, tudo isso, com perguntas, né, diversas sobre a questão da quimbanda no geral, né, trabalhos, etc. E eu, depois de tanto ouvir pessoas e os seus conceitos, né, ou pré-conceitos, quer dizer, já vem com um conceito formado, hoje eu resolvi fazer esse vídeo assim de última hora para falar da questão Exu. Por quê? Muitas coisas que eu ouço ou que as pessoas até cobram, né, em relação à figura Exu de linha de esquerda ou da quimbanda, né, eu acho muito complicado. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem, meu irmão? Já estou largando aqui, já assim de pronto, para o pessoal ficar a par. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma pequena introdução, assim, de pronto. Eu não estou lendo texto nenhum aqui, é só a minha opinião mesmo, né? Nós vivemos num país, né, que foi colonizado por portugueses. E, a princípio, né? Portugueses, índios e espanhóis. E, no caso, os negros que vieram como escravos, né? Foram escravizados, melhor dizendo, porque eles não eram escravos. Todos que aqui entravam eram obrigados a se converter ao catolicismo, ou seja, o cristianismo. Obrigados à força, né? Sob pena, na época da Inquisição, de ir à fogueira ou até à morte, né? Tudo isso. Nas câmaras de tortura que havia, né? Câmara de tortura mesmo. A minha voz está saindo num volume legal? O pessoal consegue me ouvir bem? Porque eu estou um pouco distante da câmera. Se alguém puder escrever. Olá, Fernanda Moraes, tudo bem? Então, nessa questão, temos que compreender que a sociedade como um todo, inclusive alguns praticantes da nossa religião, tem essa formação, posso dizer, social, ligada nos seus conceitos morais, intelectuais, de ação e reação, personalidade, tudo isso ligado à questão cristã, melhor dizendo, católico-cristã. Olá, Luciana, tudo bem? Boa tarde. É muito importante entender isso, que mesmo praticantes da religião, muitos até sacerdotes, não conseguem ver vida fora do conceito católico-cristão. É muito importante esse preâmbulo, como a gente chama assim, né? Para a gente compreender tudo isso, porque o que eu vou falar adiante tem muito a ver com isso. Por quê? As perguntas, só para complementar aqui, as perguntas, tá, o pessoal pode colocar. Tô com um caderno do lado aqui, eu vou anotar porque ela vai subindo e eu não consigo responder depois. Então, a pergunta da Fernanda vai tá dentro já do que eu tinha programado para responder, tá certo? Quem tem dúvidas, leia aí embaixo no comentário. Eu peço que todo mundo que queira, qualquer um, coloque suas perguntas, até me ajude nessa questão. Sacerdotes que estiverem participando aí da live, né? Que, por favor, me ajudem. Eu preciso dessa ajuda porque ela beneficia a religião como um todo. Esse vídeo é compartilhado depois em vários lugares, ou assistido por muitas pessoas, elas vão ter uma visão mais esclarecida sobre isso, entende?
Então, Fernando, eu anotei todas as suas perguntas aqui. Algumas já estavam na pauta já. Eu vou responder, tá certo? Eu só estou fazendo esse adendo aqui para o pessoal participar legal. Eu quero ver se faço um vídeo bem maduro, assim, bem conciso em relação a isso. E algum sacerdote que discorde de mim, por favor, faça o seu vídeo lá na sua linha de tempo, na sua página, explicando o seu modo, dizendo, olha, para nós é desse jeito, sem problema, né? Existe uma liberdade de credo, uma liberdade de expressão, uma liberdade de convicção, cada um acredita no que quer, né? Mas eu vou falar a forma como eu entendo, tá certo? E como eu entendo baseado também em ouvir muitas outras religiões. Sacerdotes de outras religiões, tá certo? A explicação deles. Então tá, eu comecei falando sobre a questão da sociedade como um todo ser, eu vou falar uma palavra chata, domesticada dentro do conceito católico cristão. Vou dar um exemplo. Muitos de vocês mais velhos, quando iam dormir, papai e mamãe ensinavam uma oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confia. Sabe, é uma coisa que era te soprado no ouvido desde bebezinho. Inclusive comigo aconteceu, embora minha mãe sendo também de religião. Olha que coisa doida. Fomos ensinados a orar, né? Para Jesus Cristo, para os anjos, para Deus, para Santa Maria. Isso é fato. Todos nós fomos. Quem estiver me assistindo também foi. E então eu tenho razão quando eu falo que a nossa sociedade ela é domesticada, domada, e é feita essa lavagem cerebral intuitiva de pai para filho, através da oralidade, tudo isso. Parece que só existe vida ali. Fora dali é um culto, é um rito, é algo de uma seita. É importante entender essa lógica, entende? Dentro desse conceito, nós religiosos de religiões ditas afro-brasileiras somos reconhecidos como vendedores de milagres. Exatamente. Somos reconhecidos e compreendidos como vendedores de milagres e não como religiosos. Isso também acho muito importante falar. É muito importante estar entrando outros sacerdotes aqui. Muito legal. Eu quero que vocês me ajudem, por favor, tá certo? Meu axé a todos, a bênção aos mais velhos e aos mais novos. Sem tu conseguir, nem que seja aqui na tua cabecinha, fazer uma separação de que aqui a gente foi domado assim, ou domesticado, e que em outros lugares não foram, ou não deveriam ser, né? Tu não consegue respeitar o credo alheio. Não consegue. Não consegue. Entende? Se tu chegar, por exemplo, em países asiáticos, né? Ou do Oriente, tu vai ter um conceito de religião totalmente diferente. E um número de pessoas, mas assim, ó, muito maior do que a população do Ocidente, em que acredita em outros deuses, outras religiões. E detalhe, se alguém acredita em democracia, e se fosse prevalecer a vontade da maioria, nós seríamos a minoria. Como é que a gente quer dizer para o mundo que o certo é nós nesse conceito católico cristão? Muito complicado, né? O único salvador é aquele da minoria. Estranho. Eu vou fazer uma ressalva. Eu até acredito, eu digo até, não zombando e não desdenhando a figura de Jesus Cristo, a concepção da Bíblia como um livro, ou melhor dizendo, um apanhado de livros escritos por pessoas. Beleza? Pessoas sábias,
legal, pessoas que no seu tempo foram muito importantes. Que o seu discurso foi avançado para a época. E compreendo Jesus Cristo também como um grande profeta. Entende? Talvez, dentro de uma explicação muito mais ligada a religiões afro-brasileiras, ele pode até ter sido um grande enviado do grande Deus. Sim, por que não? Nós temos aí dezenas de orixás e na África centenas, quase 1000, que foram enviados pelo grande Olorum, ou Olodumare, como se chama. Por que não? Né? É muito difícil explicar Exu sem fazer essa pré-separação, sem que as pessoas compreendam isso, e a partir disso, então, eu começo a falar. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas, tá certo? Ó, tem mais uma pergunta sobre Exu Duas Cabeças, né? Então, é muito importante falar de Exu Duas Cabeças, vem a calhar, porque tem um ponto que diz, eu não sei se deturpado ou não, que diz Exu Duas... Uma é Satanás do inferno, a outra é Jesus Nazaré. Exu que tem duas cabeças, ele olha, uma coisa assim, sua banda com fé. Uma é Satanás do inferno, a outra é de Jesus Nazaré. Tu vê que mesmo no conceito Exu, as pessoas fazem um ponto para ele em que tem que estar Jesus envolvido, porque sempre ele tem que estar nos dois pontos. É sempre o bem e o mal. E aí já coloca Exu, o próprio Duas Cabeças, como sendo algo que trabalha tanto para o bem quanto para o mal. E o bem sempre é Jesus. Jesus é Cristo, cristão. Ou melhor dizendo, quem acredita nele, cristão. Então vejam que já dentro das nossas religiões fomos domesticados novamente, essa palavra eu sei que está muito errada, mas para entender, de que a salvação é em Cristo, a salvação é no catolicismo. E que a gente até se envolve com a quimbanda, que é, como eu falo por propriedade, com a quimbanda nos momentos de necessidade, como forma de defesa ou como forma de ataque. Muito doido isso aí, cara, muito louco. Chega a causar uma certa indignação. Eu espero que os irmãos me compreendam, eu sei que vocês não têm nada a ver com isso. Muito interessante fazer essa analogia em primeiro lugar. Eu vou ficar com os barulhos aqui ao lado. Vamos ver se eu consigo continuar conversando. Lembrando que vocês podem colocar perguntas, fazer observações. O que acham? Olha o barulho aqui. O que acham sobre o que eu estou falando? Se é por aí. Se é por aí, se não é. Então, a primeira pergunta que eu coloquei na publicação antes do vídeo foi: Exu é demônio? Muita gente confunde Exu com demônio. E eu digo muita gente fora do culto, muita gente dentro do culto. Além de confundir, prega que Exu é demônio. Sabe por que prega que Exu é demônio? Porque intimida mais. Porque dá a entender que aquela pessoa trabalha com o inferno, e esse inferno é castigador, e esse inferno mata, e esse inferno destrói vidas. E faz o que tu bem quer, fora da lei. Então eles pregam esse Exu demônio. Para eles é conveniente. E olha que eu vou fazer uma separação. Eu cheguei a pedir uma ajuda do pessoal que é luciferiano e até que é satanista, porque eles têm uma outra visão do que seria esse demônio. Na concepção deles, e olha que eles estudam muito isso, o demônio cristão ele não tem nada a ver com Lúcifer, o vindo da luz, ou portador da luz, e nem com Satã, que quer dizer apenas opositor, alguém que é contrário ao regime. Porém, os evangélicos pregam que quem for contra o regime deve ser banido e queimado no fogo do inferno.
Vou dar um exemplo. Nós vivemos agora recentemente no país uma grande divisão de opiniões no cenário político. Eu tenho amigos meus pessoais e amigas que ficou uma divisão entre Dilma e Temer, mais ou menos assim. E a favor do impeachment e contra o impeachment. Né? Tem amigos meus que têm uma opinião contrária à minha, que eu não vou manifestar aqui para evitar polêmica. Tu vê, até isso. Porque tu ser opositor de uma classe, seja ela qual for, seja ela maioria ou minoria, para eles tu é banido e excluído. Então o que acontece? Essa questão de satanista ou satanismo, ela não tem nada a ver com o demônio da Igreja Católica. Ela tem a ver com toda essa mentira que foi pregada durante anos, vocês sabem disso, pela própria Igreja Católica, através dos papas, dos imperadores, que trabalhavam em conluio para dominar a população através do medo. Então já não bastava uma dominação por impostos, como temos até hoje, tá certo? Que para ti adquirir propriedade, tu continua pagando essa propriedade sempre. Em 10 anos tu comprou outra propriedade, pagando impostos para o governo, e isso não termina nunca. Né? Nós temos essa dominação religiosa também. Então é um cercamento das classes menos abastadas por todos os âmbitos. A água que tu bebe, ela é canalizada, e sendo que a água ela vem da terra, ninguém é dono da água. Mas para ti ter um poço artesiano ou um poço cavado hoje, no teu terreno, tu tem que pagar uma taxa, tu tem que fazer uma vistoria, tem que vir alguém. Quer dizer, tu é escravo do Estado, inclusive na questão terra. Eu não sei como é que eles não taxaram os animais, fazer os animais pagar alguma coisa. Eu acho que é porque eles não têm dinheiro, né? Então eles pagam com a própria vida. Então essa questão do opositor, do satanista, não é em relação contra pessoas ou contra um determinado Deus. É contra essa, como posso dizer, essa lavagem cerebral que foi feita durante muitos séculos, muitos anos, né? Muitos milênios. Cara, eu não sou satanista, eu não sou luciferiano de confissão, mas eu sou muito simpatizante à causa deles, porque eu não prego isso, não faço isso. Mas acho muito legal e muito interessante. Muito legal, muito interessante. Para quem realmente é. O que está acontecendo? Alguns que são umbandistas, ou que são de quimbanda, e até mesmo pessoas das nações, que é algo muito contraditório, estão emprestando essas histórias, lendo alguns livros que se compra na feira do livro, se compra em bazares aí, leem aquele livro e já se intitulam satanistas, se intitulam luciferianos. E aí estão fazendo um casamento dessas duas coisas, se dizendo representantes. E aí começa a deturpar a questão do Exu e Pombagira. Fernanda Moraes, o conceito Exu esquerda já está errado, porque direita de Deus, a esquerda de Deus, entende? Isso já é um conceito que vem assim, Jesus era o braço direito de Deus, e Lúcifer o braço esquerdo, isso está na Bíblia. Ou é pregado pelo esquerda já é os representantes de Lúcifer, nessa questão católico-cristã, porque só assim que as pessoas entendem, já está errado. Exu não é esquerda. É um termo que nós mesmos utilizamos de errado. Exu é uma das linhas de trabalho e todas elas são importantes. E se a gente falar de Exu Orixá, é muito mais legal de entender, porque todos os orixás são importantes. E sem Exu não se faz nada. Não se vai a lugar algum sem Exu. O próprio jogo de búzio é Exu que responde. Como ele é à esquerda? Não, ele é parte do jogo. Ele é uma das deidades que sem ela não existia a procriação, por exemplo. Nós não estaríamos aqui, dentro desse conceito mais mitológico africano, se não houvesse a figura de Exu. Então, como é que ele é algo esquerdo? Ele é algo esquerdo porque existe a questão do sexo, que é um tabu até hoje. Todo mundo é fruto do sexo. Eu sou fruto do sexo, tu também é, todo mundo é. Mas a gente acha que sexo é algo contra Deus. O prazer da carne.
Porque aquilo dá prazer. Poderia ser algo mecânico, não, mas aquilo dá prazer. Mas é uma relação que, se a gente ir para a área da ciência, é um atrativo que até as flores usam. As flores são belas e imitam formatos de animais como uma forma de atração. Tem que ter uma química ali, né, entende? Uma reciprocidade para que force aquilo a acontecer. Senão, pararia a procriação. Se fosse algo como, sei lá, passar a mão numa pedra, né? Então, mas a igreja, como os padres não podem casar, então, quer dizer, eles não podem, me perdoe a palavra, trepar, transar, fazer sexo, então eles pregam que tudo que seja, do que eles não fazem, é fora da conversão, porque eles são os verdadeiros convertidos. E as freiras, as noivas de Jesus, tudo virgem. Eu não estou desrespeitando a Igreja Católica em momento algum. Eu estou falando da visão fora da Igreja Católica e percebendo, já por não ser convertido, de que isso é muito mal para a sociedade. Muito mal. Mas vamos lá, no fim eu fico empolgado e começo a falar. Tá certo? Então, Exu é demônio. Como é que Exu vira demônio? Existem várias explicações para isso. A mais comum e mais tranquila é o seguinte. Eu conheço duas. Eu gosto mais de uma, mas o pessoal compra mais outra, né? No lance dos negros serem escravizados, de serem obrigados a ir à igreja, criou-se a questão do sincretismo. Como que se criou? Obrigava o negro a se ajoelhar na frente de uma imagem de São Jorge e rezar para São Jorge. Ele nem sabia quem era São Jorge, nunca viu na vida dele um troço que era branco, que não era da cor da pele dele. Então ele entendeu a história de São Jorge contada pelo padre, e ele associou, diz, olha, mas esse cara é guerreiro, esse cara tem uma espada, ele mata. Então ele associou ao orixá da guerra dele, que era Ogum. Então ali se cria o sincretismo, olhar para uma imagem e associar a outra coisa. Então eles rezavam na frente da imagem de São Jorge, mas pensando no seu Deus Ogum, Senhor da Guerra. E assim para todos os outros. Então foi se associando, por exemplo, Jesus Cristo a Oxalá, que é uma dúvida muito cruel. As pessoas acham que Jesus Cristo e Oxalá são a mesma pessoa. Não são. Até inclusive não tem como. Porque Oxalá é o primeiro a ser criado. Primeiro a ser criado por Olodumare. Na verdade, criaram 3 ou 4, né? E os primeiros a ser criados. Então, como é que isso no princípio do mundo, na visão africana, e Jesus Cristo vem há 2016 anos atrás, né? Cronologicamente não bate. Como é que um é o mesmo, né? Aí uns vão dizer, mas é que nem Buda. Siddhartha Gautama foi a encarnação mais famosa de Buda, mas Buda reencarnou várias vezes, até atingir o Nirvana. Né? Então seria a última encarnação do grande Buda, o Siddhartha Gautama, mas antes disso ele vem reencarnando. Isso não acontece com Oxalá por ser uma deidade. Um Deus, não precisa Deus reencarnar para aprimorar sua elevação, ele já é um grande Deus, perfeito. Então não tem nem como associar nessa questão de encarnação. Jesus Oxalá. No fim eu fujo do assunto, né? Então, nessa questão do sincretismo, foram associando santos católicos, Santa Bárbara a Iansã, São isso a determinado orixá, e assim por diante. Não sobrou nada para Exu. Então o que acontece? Exu incorporado, quando eu falo a palavra Exu, engloba outros termos, depois a gente entra nisso aí. Exu incorporado, ele tem uma dança sensual, ele tem uma dança... ele é extravagante no seu jeito de ser, ele é hilário, ele é brincalhão, ele brinca com essas nuances, entende? Ele brinca com a vida. Diz uma frase que Exu ri da própria desgraça. Então essa coisa, para quem via, dava a entender, para quem via do lado católico cristão, associava a figura do diabo. Então sobrou para Exu a figura do diabo.
nessa questão do sincretismo, do demônio. Então Exu é demônio no sincretismo. Mas ele não é o próprio demônio. Assim como Ogum não é São Jorge, como Oyá ou Iansã não é Santa Bárbara. E assim por diante. Outra questão. A segunda, que eu até acredito mais nisso. Os brancos passaram a querer compreender a religião dos negros, em África ainda, lá em solo africano ainda, antes de trazer para cá, antes de 1500, isso tem livros disso, cartas que foram enviadas ao Vaticano, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? Quando perguntado, porque até então eles fizeram amizade com os negros primeiro, para depois escravizá-los, estudaram eles, então, quando perguntados, quem é esse aí? Aí os negros diziam, olha, com esse aí não se brinca, porque ele não é tão, como é que eu posso dizer assim? Ele não é controlável. Não é controlável. Eu estou tentando falar de um jeito das pessoas entenderem. Que seria Exu. Aí, isso não pôs medo nos jesuítas ou nos católicos. Eu não quero falar bobagem aqui em termos históricos. Se alguém tiver como complementar isso para mim, é muito, muito bom. Então, isso não punha medo nos que foram lá evangelizar. Falar que era Exu. Que Exu era daquele jeito. Porém, os negros de boba não tinham nada, eles também tiveram acesso ao credo católico, porque foram sendo ensinados disso. Entende? E, inclusive, a questão dos 72 demônios que foram levantados pela Igreja Católica, próximo do ano 1000 e alguma coisa. E aí entra Cavaleiros das Cruzadas, Cavaleiros Templários, é toda uma história toda, né? Então eles tiveram acesso a isso, que foi um levantamento feito pela Igreja Católica para mapear o inferno, aquele católico mesmo, dos demônios, para tentar achar o grande diabo, o grande demônio, o grande Satã, e matá-lo. Essa era a lógica do Papa pirado da cabeça. Então os negros também tiveram acesso a isso. Diz, oh, para aí, mas esses caras, eles desculpa a palavra, se cagam de medo, se pelam de medo desses demônios. Então os próprios negros, sabiamente, começaram a se intitular, ou intitular aquelas entidades incorporadas, com nomes desses 72 demônios. Fizeram uma associação. Então quando falavam para o branco, quem é esse? Eles diziam lá, é o Fleiruch, é o Sagatana, que seria o equivalente a Exu Veludo, e assim por diante. Próculo, que seria Tata Caveira. Então, se apresentavam dessa forma, como uma forma de impressionar e colocar medo, como uma forma de defesa. A melhor ferramenta a melhor defesa é o ataque, no caso deles, né? Então tem essas duas explicações bem básicas em relação a isso. Por que Exu é associado a demônio? Nesse sentido. A questão sexual, eu já falei, a dança frenética, a Exu, o portador do falo, que é um pênis, falo, para quem não sabe, é um pênis. Embora os antropólogos sociais comecem a escavar esculturas e acham uma que o cabelo dele era em forma pontiaguda, né? E é uma das visões, então esse fálico seria o seu cabelo. Já em outras, ele tem um pênis alongado, muito grande. Tem um nome disso em Yorubá, não vou falar aqui, não vem o caso. Mas portador do falo, tanto que o pênis dele é gigante, ele é o fecundador, entende? Então, quer dizer, essa questão de tarado sexual cabe a demônio. Por isso que foi sendo associado e repassado, Exu é o demônio, Exu é o demônio. E para ajudar, como continua acontecendo, as pessoas, matei pro diabo, capeta me deu a mão. Matei pro diabo, capeta me deu a mão. Ela é Maria Mulambo, mulher de faca na mão. Nós mesmos fazemos pontos, matei pro diabo. E eu posso cantar inúmeros pontos aqui que aliam Exu. A Maria Padilha é mulher do diabo. Exu tem chifre, Exu tem rabo. A Maria Padilha é mulher do diabo. E a gente canta isso lindo.
Mas a gente canta como um tom irreverente para quem sabe, sabe que ela nunca será a mulher do diabo. E quem estuda mais um pouquinho compreende que a gíria da época falada, quando uma mulher ela era impossível de se lidar, como tem a mulher faca na bota aqui no Rio Grande do Sul, como tem a mulher da peixeira no Nordeste, a mulher do diabo era uma mulher que ninguém conseguia controlar. Então, pá, mas que mulher é essa? Essa mulher é do diabo, é um inferno, é ruim. Então, a Maria Padilha é mulher do diabo nesse sentido, que nem homem não consegue dominar. Então, esse primeiro ponto lá atrás referia-se a isso, dando essa intenção, com essa intenção. E aí isso se transforma em Padilha, mulher do diabo. Se ela é mulher do diabo, ela está no inferno. A gente canta isso com tanta honra, com tanta glória, com tanta satisfação e esquece que está passando para as pessoas fora do culto de que os nossos Exus são demônios, que devem ser banidos pelos católicos, pelos evangélicos. E aí os caras vão baixar Tranca-Rua, vão baixar Padilha, vão baixar caveira nas igrejas evangélicas. E é só o que eles conhecem também. Eu tenho um caso muito louco, eu estou falando aqui, o pessoal não estiver curtindo, me diga aí, né? Eu tenho um filho que recebia um tiriri. E a família o levou para a igreja evangélica. Então, insistia, uma necessidade, ele estava lá meio morando de favor com eles. Então, ele não tinha como dizer não. E acabou parando na igreja evangélica. Ele era médium de Exu Tiriri. E aí, naquele negócio de reza na cabeça dele, todos os pastores em cima, o pessoal já tinha dito que ele era do culto, né? Era praticante de quimbanda. Então, os pastores, hoje nós vamos te converter aqui. E te apresenta demônio, e apresenta. E ele diz, mas eles não vão parar de me incomodar aqui, eu vou me fingir aqui. Daí ele me larga de mão, né? E ele fez de conta que incorporou alguma coisa lá. Qual é teu nome, Satanás? Diga o teu nome, demônio. Meu nome é Exu Tiriri. Eles se mataram rindo. Isso não existe, tu quer nos enganar. Exu Tiriri não existe, tu é o Caveira. Porque ele só conhece Caveira, Maria Padilha e Tranca-Ruas. Compreende? Então é uma falta de conhecimento total. Total. Esses ditos ex-pais de santo que tem lá dentro das igrejas evangélicas é tudo uma cambada de salafrário. Que devia ser preso. Falsidade ideológica. Lógico, porque eles nunca foram pai de santo. Se eles fossem de verdade, eles iam explicar isso para os outros pastores. Vem cá, pastor, vem cá. Vamos fazer uma reunião aqui, ó. Vou explicar para você como é que é o babado lá. Tem mais de 300 Exus, no mínimo. Então não é todos Tranca-Rua, todos Maria Padilha, todos Exu Caveira. Entende? A Igreja Católica nos enxerga como um efeito de histeria coletiva. Exatamente isso, histeria coletiva. O que é legal é que pessoas que têm pós-graduação, que são advogados, que são professores, que são psicólogos, que são, que mais, pedagogos, tudo isso eu tive de filho aqui, eu tenho, né? Elas caem na bravata da histeria coletiva? São pessoas sem formação que caem na bravata da histeria coletiva? Estranho, né? Deixa eu ler as perguntas que eu me empolgo, me perdoem, e eu acabo me passando. Então deixa eu dar uma voltadinha aqui. Tá, eu li a pergunta da Joana. Boa tarde ao Alexandre. Quem mais que eu não li? Me perdoe, viu, gente? Eu fiquei falando empolgado. A Cleusa. Tá, eu vou ler, mas eu não vou comentar essas perguntas. Eu vou passar direto a resposta. Tá, eu vou continuar em cima disso. Eu vou falando aqui e vai responder as perguntas de vocês ou o que vocês falaram, tá? Vamos chegar na questão da troca. Troca. Vamos fazer um exemplo que o cunhado de vocês, ou irmão, ou tio, ou vizinho, pediu uma grana emprestada para vocês. Dia 10 eu pago. E ali ele ficou te enrolando. Né? Dia 10 ele não pagou. E ali ele ficou te enrolando e eu não tenho dinheiro. E tu sabendo que ele está fazendo churrasco, ele está fazendo festinha, ele comprou carro novo e ele não te paga. Este vai ficar com uma imagem de mal pagador.
Então, a próxima vez que esse vir te pedir dinheiro, mesmo que seja uma causa de necessidade, tu vai se cercar de todas, enfim, de todos os processos legais para que, caso ele não te pague, ele sofra um dano. Te ressarça de alguma maneira. O fato que eu quero falar com esse exemplo é que existe a SPC e Serasa, é uma lista de maus pagadores, né? Ninguém vem para lá se é bom pagador. Então, até para que os lojistas compreendam depois, olha, esse eu não posso vender, ou posso vender mais com maior segurança, porque ele tem uma fama de mau pagador. Então, o que acontece? O Exu tem uma frase africana que diz o seguinte: Exu matou um pássaro com a pedra que arremessou ontem. Eu vou repetir. Exu matou um pássaro com a pedra que arremessou ontem. Então, Exu vê na frente. Exu vê na frente. Então, o que acontece? Há um filtro, há uma separação. Se empresta dinheiro, assim, nessa comparação, para bom pagador. Pessoas que são honestas. Não se empresta dinheiro para pessoas duvidosas. Então, se cercam de promissória, faz uma alienação do bem à dívida. Isso tudo é legal, né? Se o cara vai pagar, não tem por que ter medo, né? Deixa eu mexer aqui que o sol está me pegando em mim. Então, o que acontece? Quando tu vai num Exu, e esse Exu diz, olha, eu até faço para ti, mas eu quero isso, isso, aquilo outro. O que tu acha que o Exu está fazendo? Ele está cercando, né, de medidas para que ele não sofra o pênalti depois, porque Exu, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe inclusive que tu não vai dar o que tu está prometendo para ele, porque de promessa a gente anda cheio, pode ver aí os políticos, né, porque eu vou fazer um mundo melhor, porque eu vou curar o câncer, porque eu vou fazer o cego enxergar, a promessa é gigante, e depois das eleições, nem aparecem mais. Então o que acontece? De promessa o mundo anda cheio. Então, tanto o Exu, quanto os praticantes da religião, os sacerdotes, que têm uma sabedoria de vida, eles sabem quando dá e quando não dá. De tanto tomar tufo, então a pessoa começa a se proteger. Né? Isso é assim com todo mundo. Então, o que acontece? Ah, tu faz isso para mim, que depois eu te dou, isso aí... O pessoal chama de ingratidão, né? Ingratidão é uma palavra muito simplória para falar a sacanagem da pessoa, né? Eu vou dar um exemplo. Teve um rapaz que chegou na minha casa, numa dificuldade tremenda, dono de uma imobiliária, eu não estou quebrando sigilo, eu estou falando no ar, dono de uma imobiliária, tinha um terreno para vender, uma mansão lá, 2 milhões de reais. Não, porque eu não tenho nenhum dinheiro nem para fazer o trabalho, e se eu vender, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque... Ia fazer um terreno novo para mim aqui, né? Ir para os Exus, ia dar um monte de coisa e tal. Ele vendeu o terreno. Nem as horas ele deu no terreiro. Nunca mais voltou aqui. O pessoal chama de ingratidão. Eu chamo de sacanagem. Não tem outra palavra, é sacanagem. É uma pessoa que não tem palavra. E aí não entendeu por que ele estava na merda antes. Por que ele estava passando dificuldades. Porque de tanta sacanagem que ele faz para os outros, promete e não cumpre. Aqui tu faz, aqui tu paga. O inferno é aqui. Esse inferno católico não existe. O inferno é aqui mesmo. E o inferno é de consciência. Então tu vai sofrer na tua pele o que tu faz com os outros. Então por que esse camarada estava na merda? Porque ele enrolava os outros como me enrolou. Eu fiquei menos pobre? Não. É um cara que se chegar aqui de novo, nem com reza braba. Tu acha que alguém vai confiar na palavra desse cara sabendo dessa sacanagem dele? Entende? Então o que acontece? Quando chega alguém dentro de um terreiro de quimbanda, eu vou escrever bem grande, quimbanda, a quimbanda não é obrigada a fazer caridade, isso é coisa da Umbanda, e também a Umbanda não é obrigada a fazer caridade, porque a Umbanda ela tem no mínimo 5, 7 bandeiras, né, que vem à frente, e não é só a caridade, tem mais outras. Amor, justiça, fraternidade,
etc. Quando fala em justiça, é justo. Não é que tu tem que patear para todo mundo para dizer que tu é caridoso. Outra coisa, o pessoal confunde caridade com gratuidade. Caridade com gratuidade. Nada é grátis na vida. Né? O que é de graça na vida? Eu estou falando com vocês, eu tenho que pagar a internet, eu tenho que ter um telefone que seja à altura, não é de graça esse telefone. Eu tenho que ter uma conta no telefone ou crédito no chip para poder estar funcionando. E N coisas. Eu tenho que ter energia elétrica, tem que estar tudo... Nada é de graça. Para mim falar com vocês não é de graça. Nada é de graça. Quem prega que tudo é de graça está doido da cabeça. E eu gosto muito de uma explicação de um preto velho, Robson Pinheiro, incorporado de Preto Velho. E o próprio Preto Velho diz assim, quem acha que tudo deve ser feito sem o uso do financeiro, que cave um poço com as suas próprias unhas, com as suas mãos, porque tu não vai comprar nem a pá. Pá, né? O picão, a picareta. Então cave com as unhas. Tudo de graça, tipo Homem das Cavernas, sabe? E aí vai lá e colhe sei lá, alguma coisa em formato de caneca para não comprar. Então isso para mim já é pregar miséria. Não tem nem a ver com naturismo. Então esse miserê, essa mão fechada, é muito complicado. Sabe por que é isso? Somos descendentes de portugueses. Somos descendentes. Alguém conhece o povo mais mão de vaca português? Acho que os turcos são também, né? Ah, tu tá falando mal dos portugueses, João? Eu sou descendente de portugueses. Gomes Barreto. Só não vem no meu nome, mas eu sou descendente de português. Com alemães. Então o que acontece? O povo, quanto mais pudesse dar bem, melhor. Isso não existe em país nenhum, cara. Não existe em país nenhum. Nos Estados Unidos, tu vai fazer qualquer trabalho para a pessoa, tu é muito bem remunerado. Muito bem remunerado. E essa remuneração, ela não é porque eu te pago e tu trabalha para mim. Não, é um reconhecimento. Um reconhecimento. Olha, esse cara, ele poderia não ter feito, mas ele fez além da necessidade e da obrigação. Então, tu é remunerado por isso. Seja financeiramente, seja através de doações. Outra coisa, o pessoal fala tanto em gratuidade, gosta tanto das explicações do kardecismo, né? Só que não faz igual aos kardecistas. Gosta de pegar os livrinhos comprados na banca de jornal, tá, de André Luiz, através do Chico Xavier, outros livros, ou Evangelho Espiritismo, o Evangelho segundo a visão do Espiritismo, outros livros dos Espíritos, adora ler, mas pôr em prática e fazer como os kardecistas não faz. Cara, o espiritismo kardecista no Brasil tem hospital espírita. Olha a grana que leva para fazer um hospital. Isso aí caiu do céu? Isso aí foi os espíritos que materializaram um hospital lá? Não. Os frequentadores do kardecismo veem ali uma boa causa e por reconhecimento dão altas somas para aqueles, vamos chamar de templos, ou casas espíritas, mas altas somas. Não é pouca coisa não, gente. Artista que doa R$1 milhão. Eu não estou dizendo que a gente queira R$1 milhão. Eu estou dizendo que a gente não é visto da mesma forma. A gente é visto como falcatrua, como pessoas, como se fossem jagunços pagos para uma causa suja. E eu não quero ser visto assim, e acho que os meus irmãos sacerdotes também não querem. Complicado, eu estou no fim, estou desabafando aqui. A Dama da Noite, que eu sei que é do Uruguai, ela pede para que fale dos gangas, né? Desse momento em Quimbanda e tal. Como se chamam os gangas, não sei se entende.
Tá, a Fernanda Moraes pergunta aí, quando tu dá o que foi pedido, por que demora tanto, né? Então, Fernanda, deixa eu responder da Fernanda primeiro, que acho que é a primeira, se não me engano aqui. Tá. Ô, Fernando, é assim, ó, o que acontece? Eu não posso falar por todas as casas de religião, posso falar por mim, mas eu entendo que o processo é parecido nas outras casas também. O que acontece? Tu chega lá e diz, vem cá, eu vou fazer um exemplo fora dos pedidos, para que o pessoal, o resto, compreenda. Tem como tu vir aqui quarta-feira e fazer eu estou inventando aqui agora, né? E fazer um canteiro de plantar hortaliças, né? Canteiro no chão. Eu inventei agora, até ficou bobo esse. Tem como tu vir quarta-feira? A pessoa não tem, vem quarta-feira. Quanto vai sair? Tanto? Quer alguma coisa adiantado? Quero, tá aqui. Beleza. Chega quarta-feira, chove. Adianta o cara ir lá, fazer canteiro na chuva, conforme ele junta a terra, vai embora. Então, eu estou dando esse exemplo tosco que eu inventei agora, que não foi muito legal, para explicar o seguinte. Quando tu vem procurar o templo de Quimbanda, e assim procede nas outras religiões também, afro-brasileiras, a coisa está desenhada de um jeito, mas a vida é mutável. Então, tu faz o que está dentro do teu conhecimento, que é o que o sacerdote se predispõe. Olha, eu vou fazer dentro do meu conhecimento, e os outros exemplos que eu tenho é que fazendo assim dá certo. É que nem tu faz arroz na tua casa. Eu estou virando para fugir do sol aqui. Tu faz arroz na tua casa, fritando o arroz, por exemplo, né, antes de botar água. Sempre fez assim, sempre deu certo. Um dia o arroz sai empapado. Muitas vezes não é culpa tua. Entende? Ou não foi por má vontade, má índole, ou uma coisa que tu previa que ia acontecer, tu entende? É lógico que todos nós sacerdotes de Quimbanda, e vale para as outras religiões afro-brasileiras, a gente está imbuído em querer que tudo dê certo na vida de quem vem nos procurar, porque isso nos traz, além do sentimento de felicidade de estar podendo ajudar alguém, né, porque isso aí vale mais que dinheiro, nos traz fama também. Porque um fala para o outro, olha, vai lá no cara ou vai lá na mulher, que ela faz e dá certo. Então eu penso que um sacerdote sério ou sacerdotisa, né, mestre, como é chamado de Quimbanda aqui, uns é chamado de patrão de Exu, eu não sei como é que é chamado nos outros lugares, aqui a gente chama de mestre de Exu, e mestre Quimbanda. Então, não é de má vontade. É claro que existem salafrários. Tem muita gente que pega o dinheiro da pessoa e não faz porcaria nenhuma. Ou monta um circo ali, e coisa e tal, e no fundo, eu fugindo do sol aqui, e no fundo não faz nada. Existe muitos charlatões. Muita gente que passa 6 meses dentro de uma casa de religião e começa a se fingir de pombagira, se fingir de Exu, dar umas consultas fajutas aí, prometer milagres, e não é bem assim. Por isso que eu digo, quem faz não promete 100% de certeza. Quem faz diz, eu farei todo o esforço possível em cima disso. Entende? E a casa está aberta, tu vai conversar comigo, tu vai conversar com o Exu Pombagira, vai ser instruído por que não está dando exatamente como tu queria. É bem assim. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, né? Questão do demorar. E demora, depende do caso. Como eu disse, as coisas vão mudando ao longo os acontecimentos vão mudando, e às vezes isso não está previsto. Outra coisa que é interessante falar, o pessoal tem dito, não, 7 dias está resolvido, 14, 21 dias, o prazo de Exu é 21 dias. Não é bem assim, é que as coisas na magia funcionam de acordo com as fases lunares também. Compreende? Então, esse ciclo lunar, para que aquele feitiço ele intente no sentido de tentar atuar, ele precisa de um horário X, de um ciclo lunar, de uma conjuntura de situações, e estas levam em torno de 21 dias. Então a gente fala normalmente que aproximadamente, no máximo em 21 dias, as coisas começam a dar demonstração de que
vão fazer efeito, demonstrações. É muito leviano dizer com certeza. Eu já fiz um vídeo outro dia, eu estou bem no sol aqui, fiz um vídeo outro dia explicando isso. Que se fosse fácil assim... Deixa eu fugir do sol. Se fosse fácil assim, então eu faria com... dominaria a Angelina Jolie e ficava rico e ainda pegava um baita do mulherão. E se eu conseguisse dominar o pensamento de qualquer pessoa, eu ia dominar o pensamento do gerente do banco. Né? Muito obrigado, Anderson. Deixa eu responder a pergunta da minha irmã, minha amiga, que se intitula Dama da Noite aí no Facebook. Eu sei o nome dela verdadeiro, mas não vem ao caso. Gente, a questão de gangas que ela falou, né? Gangas, traduzir, vamos chamar assim, como maiorais, né? Os gangas, os maiores, né? Isso varia um pouco a tradução ou a interpretação dessa palavra. Então, os gangas, né? Tem uma quimbanda chamada Nganga, tem mestre, maioral, maior, mais velho. Depende da tradução, em que conotação se dá isso. Se for se referir aos Exus como gangas, seriam os maiorais, os mais antigos na questão. Aqui a nossa quimbanda, quando a gente abre, a gente canta pontos para os mais velhos, né? Eu acho que eu respondi aí a tua pergunta. É interessante a gente falar depois disso em outro vídeo, que senão vai confundir um pouco. O que mais foi perguntado? O Anderson fala, se muitos por aí, que se diz pai de santo, fosse sincero e fizesse explicações importantes igual a você faz, nossa religião seria vista com outros olhos. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, meu irmão. Eu gosto quando ouço elogios. A gente se baseia no elogio e na crítica, né? Se a crítica ela é negativa, a gente vai mudar. Se existe um elogio, a gente está no caminho certo. Então, para mim, é muito importante para todo mundo. Mas eu estou tentando fazer esses vídeos aí com muita precariedade para estimular outros sacerdotes a fazerem também. Eu conheço algumas pessoas aí, como eu conheço a Dama da Noite, que é do Uruguai. Seria interessante, pessoal do Uruguai, Argentina, Paraguai, tem muitas casas de religiões nesses países, muito mais na Argentina e no Uruguai. Seria interessante que eles fizessem vídeos também. Há poucos dias, uma irmã minha, amiga minha de Facebook, uma sacerdotisa, colocou na minha linha de tempo em espanhol. Tem algumas explicações lá. Meu espanhol é um portunhol muito ruim. Eu até converso com o pessoal aí, assim, por ligação, se entendemos, mas eu não me arrisco a fazer uma live em espanhol. O Cleusa, é como eu te disse, eu vou falar sobre as promessas não cumpridas, tá bom, Cleusa? Deixa eu te explicar. Vamos fazer um exemplo que a Cleusa é uma mãe de santo, uma sacerdotisa de Umbanda, sacerdotisa de Quimbanda, ou uma evangélica, ou uma católica. Aí chega uma pessoa na tua casa e diz assim, Cleusa, eu estou aqui só por a tua resposta. Já aconteceu comigo várias vezes esse caso. Dependendo do que tu me disser, será a minha atitude. Se tu me disser que não tem jeito, eu vou sair daqui e vou me atirar na frente do primeiro carro que eu ver. Porque para mim a vida não terá mais sentido. Duvido que tu vai ler as cartas e vai dizer, olha, tu tá ferrado, não adianta tu procurar, porque no mínimo 3 meses tu não vai arrumar serviço, tu não vai arrumar trabalho, ou tu não vai conseguir isso que tu tá procurando e tal. Sabendo que, fatidicamente, a reação daquela pessoa será tão negativa a ponto dela tirar a própria vida. Né? Muitas vezes a sinceridade em exagero, ela não é legal, principalmente nesse caso. O Exu e Pombagira, lembra da frase que eu falei? Que ele matou um pássaro com a pedra que ele atirou ontem. Quer dizer, ele vê lá na frente
muitas vezes sabe assim, olha, logo isso vai se resolver, isso que a pessoa está me pedindo. Logo isso vai passar, logo as coisas se resolverão. Então, ele, uma palavra que está caindo em uso agora por causa da musiquinha, malandramente, legal essa palavra, malandramente, espertamente, ele diz assim, não, beleza, tá resolvido, vai para cá. Quer dizer, dá um ânimo, dá um senso de otimismo na pessoa, aquela, né? E às vezes é isso que precisava para tirar a pessoa da depressão, para tirar a pessoa dessa negatividade que ela está. Ela precisava apenas pensar positivo e lutar com todas as forças, tu entende? Então ele, previamente, ele diz que vai acontecer. Só que o errado é dar data, né? Às vezes ele diz, não, tal, vai acontecer de certeza, tanto tempo, né? E aí, porque ele sabe que tu vai vir de novo, vai dizer, poxa, mas não deu certo. Ele diz, não, mas as coisas não é do jeito que tá vendo. Aconteceu umas coisas aí que não estavam previstas, mas tá tendo resultado sim, continua assim, eu vou estar do teu lado, eu vou estar te ajudando. Então, é esse o papo, é mais ou menos, sei lá, como uma mãe para um filho que quer largar as drogas, né? A mãe tá te apoiando, vai dar certo, tenta largar o vício, sei lá, para tanta coisa, né? A gente estimula mesmo sabendo que não é fácil e que às vezes é quase impossível, como é o vício do crack. É o osso, né, Cleo? A gente acha que é que nem comprar pão na esquina. Por favor, senhor, me veja 10 pães. É pães que fala? Quanto que tá? Ah, tá R$3. Tá aqui os R$3, me dá o pão pra cá. Aí o pão vem como tu não queria. Não, 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 não. Não é esse pão que eu combinei contigo. O combinado foi esse. Aí o padeiro disse pra ti, olha, eu não tenho culpa, a fornada de pão que saiu foi desse jeito aí. Né? Mas mesmo assim a pessoa pensa que é preto no branco, toma lá da cá. E isso é que é vendido mal e é vendido errado. Vendido eu digo no sentido de propaganda, né? Fica revoltado. Mas tu não adianta ficar revoltada com o Exu. Tu tem que entender o porquê das coisas. Tu só consegue... A vida da gente, eu brinco às vezes com um exemplo que aqueles carrinhos que tinha antigamente, ficava andando na casa sozinho, assim, sem controle remoto, sem nada. Ele ficava, umas ambulâncias que tinha antigamente. Então quando ela encontrava uma parede, ela ficava batendo na parede até sair fora, né? Um obstáculo. Então, cada situação que a gente passa, ela tem um porquê, uma explicação, que enquanto tu não achar esse porquê, a chave do enigma, tu não sai dela. Enquanto tu não aprender a lição, tu não sai dela. Vou te dar um exemplo. Hoje em dia não pode mais bater nos filhos, né? Nem deve, né? Mas na minha época a gente apanhava, e apanhava de fio, apanhava de vara de marmelo, apanhava de cinturão, do que tivesse pela frente, um pau, um banco na cabeça. Os pais eram bem agressivos nesse sentido. Quem tem de 30 anos para cima sabe o que eu estou falando. Ou menos até. Então o que acontece? A mãe da gente ficava dizendo assim, me diz que tu não vai fazer mais, tu não vai fazer mais. Enquanto a gente não falasse aquilo de forma que fizesse ela acreditar, a gente continuava apanhando de cinta para não fazer mais. Tu vai apanhar de cinta para tu não fazer mais. Entendeu? Entendi. Aí sim, agora tanto passa, vai lá fazer o resto. A vida é assim. A vida é que nem uma mãe batendo no filho. Tu não vai fazer mais essa besteira. Senão tu vai apanhar de novo. Enquanto tu não entender, eu tô falando bem infantil aqui, né? Enquanto tu não compreender o que aquela lição quer te passar, tu não vai adiante. Isso vale para a questão financeira, vale para a questão amorosa, familiar, profissional, tudo isso. Existe a relação de comodismo também, tem tudo isso. Então, no fim eu parti para outro tema e tu tá falando de outra coisa. É complicado essas frases curtas aí, mal explicadas, mas antes, eu sou afilhado de 2 Exus, uma pombagira, um caboclo, que é meio exagero, tem 4 padrinhos, mas sinto muito. Ou antes, eu não conheço essa porção de padrinhos e me perdoe, meu irmão, talvez seja de uma forma, ou tu não tá sabendo explicar, ou eu não tô entendendo.
Gente, coloca a questão, porque senão eu vou desligar aqui. Eu já tô... O sol tá me pegando aqui. Eu fiz um pré antes, né? Vamos... Questão do resgate, só para nós terminar esse vídeo aí, tá? Pessoal, como lê livrinho lá do Chico Xavier, lê livrinho lá de tudo quanto é coisa, né? Do kardecismo, eles acham muito legal a explicação do reencarnação, a gente se ferra para pagar o que fez na outra vida, eu fiz mal para fulano na vida passada, nós reencarnaremos juntos de novo, fulano falar mal para mim para se vingar de mim. Aí eu pergunto, isso é coisa de Deus? Vocês acreditam nisso? Que Deus... então tu fez mal pro outro, agora tu vai se ferrar 70, 80 anos de novo na mão dele para compensar o que tu... Aí o que acontece? Eu, no meu entendimento, isso não para nunca, né? Porque daí na próxima vida virão os dois de novo. Agora vamos vingar da vingança. Né? Nesse sentido, eu não sou a favor da questão do resgate. Eu não gosto da palavra resgate nesse sentido. E acho muito chato aliar Exu e Pombagira à questão de resgate. E mais ainda quando se fala de entidades de Umbanda, guias espirituais, etc. Porque o Ogum, na outra vida, ele matou um punhado de pessoa, ou Exu, e agora ele está vindo como Exu, ou como Ogum, ou Xangô, para pagar o mal que ele fez na outra vida. Vai se ferrar, né? Vai se ferrar. Não acho certo isso aí. Isso não existe. Isso é uma explicação kardecista. Na nossa visão não tem nada a ver. A visão é longa pra caramba. Eu não sei se caberia falar no vídeo. Mas a questão é maior que isso. É falado para pessoas já iniciadas dentro do culto, como é que não é. Não que seja nada misterioso, mas porque é confuso. Porque foge dessa teia da Igreja Católica, tu entende? E até do kardecismo. Então, Exu não veio em terra pagar por ter ferrado com a vida de ninguém. Isso é coisa do livro do Rubens Saraceni. Que, aliás, é um romance. Não é uma história ditada pelo Exu dele. Mentira. É um romance. O romance é quando tu faz uma historinha da tia Chica. Entendeu? Para começar, o livro é psicografado. Vá se ferrar, quimbanda ou linha de esquerda psicografando, né? Isso é coisa do kardecismo. Na minha opinião, viu, gente? Qual é o terreiro de quimbanda que baixa os Exu, incorpora nas pessoas e as pessoas vão escrever de lápis ou de caneta? Me diz pra mim. Quem pode escrever aí embaixo, se você conhece algum, hein? Exu é esfomeado. Exu precisa comer, senão morre. Não precisa. Quem precisa é nós. Aquilo que a gente dá, a gente está doando como um sinal de desapego. E aquele material exigido ou pedido, ele tem uma função magística que talvez não seja compreendido pelas pessoas. Como as pessoas interpretam tudo que vai à boca, então eles vê carne é de comer, laranja é de comer, etc, etc, etc. Eles não entendem que aquilo, num processo de putrefação, ele gera uma energia densa que ela é feito eu vou falar bem bobo aqui, é feito uma compreensão dela, assim, né? E faz um kame-kame-ha e direciona para algum lugar. Então tem uma função magística muito grande. Mas para isso a carne tem que estar em processo de putrefação. Tem que ter a carne ali. Exu está comendo a carne podre? Não, Exu está manipulando o que sai da carne. Exu só trabalha bebendo. Cara, tem toda uma explicação para isso. Já chego lá. Então, só para complementar essa parte das comidas para Exu, Exu é esfameado, Exu quer comer, comer, comer. Não. Isso talvez entre na quimbanda numa outra questão de uma manipulação. Eu tô com um sol bem ruim aqui.
Se eu conseguisse botar alguma coisa na frente. Entra numa questão de manipulação de energias, aí os trabalhos magísticos, né? Questão aí deixa eu chegar aqui na pergunta da Joana, né? Por que a maioria das vezes Exu pede bebidas alcoólicas e só trabalham bebendo? Isso não afeta o cavalo? Agora eu já vou chegar, bem rapidinho. Chega um bêbado no meu terreiro. Posso estender a um bêbado e uma prostituta, né? Chega no meu terreiro. Aquele bêbado, ele já ouviu de todo mundo, da esposa, da namorada, do irmão, da tia, até do dono do boteco. Larga essa cachaça, porque senão essa cachaça vai te matar. E aí que já passa do ponto do aconselhamento e vira insulto. Então eles começam, porque tu é um bêbado, porque tu é um nada, porque tu é um derrotado. E que eu saiba, esse tipo de insulto não curou nenhum alcoólatra até hoje. Então, de novo a palavra, malandramente, Exu e Pombagira fazem uma espécie de teatro, vamos dizer assim, ele chama de roupagem fluídica, adotam uma roupagem fluídica, são treinados para aquilo, na qual aquele alcoólatra, quando ele chega no terreiro, que ele dá de cara com o Exu lá que está meio, e está bebendo, e eu bebo mesmo, coisa e tal, ele se rola uma afinidade ali. Então ele diz, opa, para aí, aquele cara lá é que nem eu, ó. Vou conversar com aquele cara. Ou vai lá só por causa da bebida. Ou dá um gole para mim, não, beleza. Ali o Exu já está trabalhando com seus encantos, com as suas magias, e ali o Exu, ele primeiro tenta uma aproximação, por simpatia, ou por empatia, melhor dizendo. Entende? Então ali ele já ganhou o cara. Então o próximo passo é o convencimento discreto, por isso que Exu é sucinto, assim, sucinto não, é irreverente nesse sentido. Então é o convencimento, às vezes leva algum tempo, alguns meses até, e o Exu continua fazendo esse papel. Muitas vezes não tem nenhum bêbado no terreiro. Mas como esse Exu entrou naquela falange que é específica daquele tipo de trabalho, que trabalha daquele jeito, que aquela casa entende isso e trabalha isso de forma consciente, beleza. Eu vou ter que dar um jeito nesse sol aqui, gente. Deixa eu só tentar botar uma proteção aqui, não sei se vai resolver. Só me dá um segundo. Voltei. Não adiantou nada. Não adiantou nada, o sol tá pegando em mim aqui. Entende? Eu tinha que virar isso aqui para outro lugar. Só para mim concluir, então. Ver se eu respondi tudo aqui. Tá. E daí nessa questão, muita gente não compreende essa figura do Exu, acaba entendendo que ele é um alcoólatra que trabalha por cachaça. E aí, para ajudar, ainda tem Exus, tá horrível isso aqui. Ainda tem Exus que vendem essa imagem. Eu quero é pinga, tu me dá uma garrafa de pinga, né? Podia pedir uma roupa pro seu cavalo para sair, para não encarecer os gastos, vamos dizer, não é essa a palavra, né? Não sobrecarregar a matéria com valores para comprar essa vestimenta religiosa, né? Podia pedir uma roupa, podia pedir uma melhoria no terreiro, aí que me dá cachaça. Mas tá horrível só. Me dá cachaça, me dá isso, me dá aquilo. Complicado, né? Gente, eu vou dar uma pausada nesse vídeo para me mudar de lugar, porque nem eu me enxergo mais aqui. E se vocês acharem interessante, eu faço outro vídeo. Para mim concluir essas perguntas que já tinham sido feitas por outras pessoas. É um tema bem recorrente. Em cima disso, me perdoe que eu fiz muito mais um desabafo do que uma explicação, tá certo, minha gente? Eu espero que vocês não me levem por mal. Quero que outros sacerdotes falem do seu jeito. Quem quiser me procurar no WhatsApp, tem o meu número espalhado por tudo quanto é lugar. Eu coloco aí embaixo. Pode vir me xingar, pode vir me dar os parabéns, eu gosto. Eu sou de Oxalá com Oxum, então tem essa vaidade também. Gosto, quem que não gosta, né?
E, por favor, compartilhe meu vídeo para que chegue para outras pessoas, tá certo? Eu vou te responder isso aí no próximo vídeo, tá, Joana? A tua pergunta se prejudica o cavalo ou não. Eu trabalho há 25 anos com esse veludo, ele bebe muito, não deveria, a minha mulher até briga com ele assim, nesse dia, mas eu não tenho nenhum problema hepático, graças a Deus, né? E não bebo, eu não bebo, nada, tá certo? Um abraço para vocês todos. Tá muito ruim mesmo, ó, só tapando com a mão aqui. Tem uma porta grande ali e eu fiz um suporte pro telefone, por isso que eu não consegui mudar de lugar. Tá certo? Um abraço no coração de vocês todos. Me perdoe alguma coisa, me desculpe alguma coisa. Um ótimo domingo para vocês. Desculpe eu ter atrapalhado o domingo de vocês com as minhas explicações bobas. E quem quiser falar comigo, tem os contatos aí. Muito obrigado por ter me assistido. Certo? Se tivesse uma pessoa do outro lado, para mim, eu estaria falando a mesma coisa. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau.